Dois Toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos e bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques, nosso Dois Toques desta segunda-feira, abrindo mais uma semana. Olha, e aí a última semana, os preparativos da dupla Grenal Juventude para a volta do Campeonato Brasileiro, né, no próximo final de semana. Amanhã tem decisão da Recopa. Grêmio e São José, né, o Grêmio que foi o campeão gaúcho do ano passado e o São José campeão da Copinha. Jogo amanhã na Arena. Bom, vale título, né? E grande jogo amanhã à tarde também, ou seja, o Fluminense do Renato Portaluppi estará decidindo com o Chelsea a sua passagem para a final do Mundial Interclubes. Então, uma terça-feira cheia aí, né? Principalmente também os gremistas focados nesse jogo. É uma copinha, mas é uma decisão. Mas, fundamentalmente, nesse jogo aí, né? Do Fluminense, o Renato, porque na realidade todos aí querendo, torcendo pelo Renato, evidentemente, nesse momento, nessa decisão aí do Mundial Interclubes, já que é o primeiro nesse novo formato. Bom, nosso Dois Toques, você nos acompanha aqui pela Master TV, o sinal para todo o Brasil, pela antena parabólica, né? Canal 575, para todo o estado do Rio Grande do Sul, pelos canais 20 e 520 da Claronet. Algumas regiões do estado também na faixa dos 500. Nós também estamos aqui no Ipoa Streaming TV, nos estúdios no Shopping, como vocês podem perceber, para o mundo através das plataformas digitais. Você tem o meu canal, Dois Toques, Cadu Oliveira. Vá lá, se inscreva, compartilhe, dê o seu like, né? E aí você assiste qualquer hora do dia da noite, como ficar melhor para você. Também pelas redes sociais das emissoras. Nosso Dois Toques para a CIMER, Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é a nossa área. Masal, nossa força é a tradição com a Masal. GBUX, que é o seguro e proteção para a sua família, instituição genuinamente gaúcha, que nos orgulha todos nós, né? Completando esse ano 112 anos, então é o caminho certo para a sua segurança, também a segurança da sua família. Também para o Grupo Aspecir, que atua nos ramos seguros, Ação Esperanceira e Previdência, que é o patrocinador oficial Pilar do São José, que está aí ontem abrindo, né, a nova fase da Série D do Campeonato Brasileiro e foi derrotado pelo final de semana, né, no sábado, melhor dizendo, para o Guarani. O Guarani de Bagé venceu no Passo da Areia por 1-0 o São José. Repetindo que amanhã decide com o Grêmio a Recopa Gaúcha, né, já que foi o campeão da Copinha do ano passado e o Grêmio campeão do Campeonato Gaúcho do ano passado. Comigo, para projetarmos aí esses jogos e também, né, a volta dos gaúchos aí ao Campeonato Brasileiro no próximo final de semana, Internacional jogando com Vitória, o Grêmio jogando com o Cruzeiro, né, que está na ponta de cima de tabela. O Mano tinha dado aquela declaração, o Grêmio será outro a partir da volta, né, do Campeonato Brasileiro. Tem o Juventude também, mas é isso que a gente espera dos gaúchos, que tem um desempenho bem melhor do que foi na primeira parte do Campeonato Brasileiro, antes da parada do Mundial Interclubes. Comigo, Gustavo Iglesias, como eu digo, esse nome aí corre o mundo, canta pelo mundo e encanta pelo mundo todo com Iglesias. O polêmico reverente, olha aí, chegou até a camisa, chegou a virar, a gola da gravata aí tá virada ali, ó. Porque te atacaram, não, do outro lado, porque te atacaram muito na rua aí para te dar autógrafo, aqui no shopping. Não, aqui muitos autógrafos. Não, foi no shopping, porque eu acho que eu vou pedir para botar um papel preto nessa vitrine. Sim, porque param todos aqui para te olhar. Quando eu saio, elas me atacam, quando eu chego, elas me atacam. Mas então, eu demoro para chegar no estúdio. Disso, eu disse que... mas eu estou dizendo... Olha por que eu demoro a chegar. Por que vem todo torto? É abraço daqui, dali, bom. Tá bom, então tá aí. Tá aí o polêmico reverente Ângelo Garbaz, que aí me lembrei do meu saudoso amigo Salinha, melhor escutar isso do que ser surdo. Completando nosso time de hoje, o conselheiro, né, Fernando de Primo está aí numa frente para tudo que é lado, tem seu podcast, lançou seu livro. Vamos falar com ele durante o transcorrer do programa, evidentemente, né, que o objetivo principal são as coisas do Grêmio. Bom, o grande assunto de amanhã é o Fluminense de Renato Portaluppi contra o Chelsea, que pode valer ao Fluminense a final no Mundial Interclubes. Aquele patinho feio, como está sendo definido, né? Chegou, era o grande Flamengo, era o grande Palmeiras, era o Botafogo, que era o atual campeão da Libertadores.
Tudo isso aí. Mas quem é que está na semifinal? Apenas ele. O Fluminense de Renato Portaluppi. Boa noite, amigo. Obrigado pela presença, Gustavo, Garbaschi e Fernando de Primo. Quem já está agitado aí? Quem que já está... Olha, eu vou te dizer uma coisa, eu vou ter que tirar o chapéu pro Renato, né? Só esse cara aqui, que em vários programas deu pedrada nele... Qual é o cara? Pelo exibicionismo, pelas respostas, pela briga com a crônica. Olha, ele está lá nos Estados Unidos e continua discutindo sobre a crônica gaúcha. Hoje eu escutei uma entrevista, ele dizendo, eu não tinha mais ambiente para ficar aqui, e aliás eu quero pedir, ele falando, né? Quero pedir desculpa por algumas entrevistas que eu dei. Longe daqui, ele pediu desculpa, mas pediu. Aqui não pediu. Ele deveria pedir para alguns repórteres que ele ofendeu. Mas não podemos tirar o mérito de treinador, e tem gente até na Europa que quer conversar com ele. Mourinho quer trocar conversas e pontos de vista com ele. Então, eu acho que o treinador, no momento top do futebol brasileiro, é o Renato. E cá entre nós, né? Quem é de nós que poderia pensar que o Fluminense chegaria onde chegou? O milionário Flamengo caiu, o milionário Palmeiras caiu e, como disse o Cadu, o patinho feio do Fluminense chegou. Não sou eu, todo mundo está dizendo. Todo mundo dizendo. Agora, eu estou formando uma convicção, viu? O Renato, neste campeonato, ele teve uma humildade. Sabe qual é a humildade? Eu vou reconhecer que os caras europeus, sei lá o que for, são melhores do que eu. Então, qual será o meu futebol? Meu futebol será de guerra. Não deixar os caras respirar. E com isso, o Fluminense, em todas as partidas, apresentou uma intensidade tremenda e não será surpresa nenhuma se ele chegar à decisão. Nenhuma surpresa. E quem sabe chegue mesmo e nós batemos palmas para um treinador gaúcho, quem sabe campeão do mundo de equipes, porque agora é um campeonato mundial mesmo, né? A verdade é bom, só para conferir, essa entrevista ela foi dada ao Rodrigo de Oliveira, que é do grupo RBS, né, ao GZH, e a gente tem parte, né, dessa coletiva que o Renato deu hoje. Ele deu uma coletiva que a principal que não fizesse referência foi a FIFA. A FIFA, o reconhecimento da FIFA também pela coletiva que ele deu à FIFA, e esta aí também, na exclusiva, que foi do repórter Rodrigo Oliveira, do grupo RBS. Então a gente tem parte, a gente vai mostrar, e realmente se colou essa humildade dele, fez essas colocações, falou do Grêmio, né, pediu desculpa. Aí disse que ele estava desgastado o ano passado, foi a questão da enchente, foi a questão de vários problemas. Havia um desgaste, né, pelo longo tempo que ele estava no Grêmio. Mas está aí, e essa é a realidade. Tanto é verdade que ele respirando novos ares no Fluminense, ele está chegando com o Fluminense aí, né, a possibilidade de, inclusive, amanhã passando nessa semifinal para a final da Mundial Interclubes, Fernando. A verdade é que o Renato, ele, independente dessas críticas que ele sempre sofre, né, de que não sabe falar de tática, ele ainda até disse esses dias, para que eu vou falar de tática para passar informações para o inimigo e tal? O Renato segue uma escola, talvez do Filipão, iniciada com o Filipão, uma escola de especialista em Copas, entende? Sempre independente de campeonato brasileiro, ele até eventualmente foi bem e tal, mas ele é especialista em Copas, ele mobiliza um grupo, às vezes de pouca qualidade técnica, mas ele mobiliza de uma forma tal... É um gestor de vestiário. Em 5, 6, 7 jogos, e por isso que estão dizendo que ele seria um bom técnico para a seleção brasileira. É um especialista em gestão de grupo, em gestão de vestiário. Ele consegue levar o Fluminense para semifinais do Campeonato Mundial com o Thiago Santos, com um goleiro de 45 anos de idade, com o René, sabe? Com jogadores que... Nonato. Nonato. Thiago Silva com 40 anos. O Fábio com 40, com mais de 40 anos. 44. 44, Thiago Silva com 40. O Nonato era um jogador aqui no Inter completamente criticado.
Mesmo os atacantes, o Fluminense, ele mobiliza aquele grupo para jogo curto, tiro curto, Libertadores, Copa do Brasil. O Filipão também era assim, terminou, acabou, faz 1-0 e deu, e o que fica para a história é quem chega no final. Ele passou pela Juventus, né? Sei lá, a Inter de Milão, passou por... e está chegando, e os outros grandes, o Flamengo foi enfrentar o Bayern de igual para igual e deu no que deu, né? Eu acho que essa passagem também pelos clubes que ele passou nos jogos anteriores, isso aí daqui um pouco o Chelsea está vendo de maneira diferente. Tanto é verdade que o técnico do Chelsea confirmou que ele está vendo todos os jogos das equipes treinadas, inclusive do Grêmio, dos times treinados pelo Renato, que agora recentemente o Fluminense, e os jogos que ele treinava o Grêmio. Ou seja, então, vamos lá, essa história que os europeus não estavam dando bola para o Mundial, Interclubes, não tem nada disso. Eu acho que independente, né, o Gustavo, aí de ser gremista, colorado, ser isso, ser aquilo, eu acho que a torcida toda é pelo Renato mesmo, né? E pelo único time brasileiro que está lá. Não tem dúvida. A torcida realmente é pelo Renato, pelo time brasileiro, isso não fica nenhuma dúvida quanto a isso. E a semana passada, no programa aqui, eu falava que realmente os times europeus, eles não tinham entrado em campo ainda, né? E eles mostraram a força nessas oitavas e nas quartas, uma força descomunal. Só que o patinho feio está fazendo a diferença, né? Está mostrando a que veio. O Renato mostra um futebol essencialmente gaúcho, né? Aquilo que fez com que Tite, Luiz Felipe, enfim, todos os gaúchos tivessem sucesso. Ele bota intensidade no futebol, ele tira o máximo que tinha, né? Faz aquela contagem regressiva, a contagem regressiva dos torneios, faltam 7 jogos, faltam 6 jogos, faltam 5 jogos, isso mobiliza o jogador, né? Isso o Felipão fez muito bem na Copa com os comandados dele, né? Então, assim, vai tirando um jogo por vez e vai tentando achar no adversário os pontos fracos. Porque se tu for jogar de igual para igual, é inegável que tu vai perder, né? Não foi o que o Flamengo fez, não tem chance de jogar. Você sabe, Gracias, o que me chamou muito a atenção, dito pelo próprio Renato, ele disse que cada partida ele se reúne com o Thiago Silva e com o goleiro Cascudo, dizendo... A escalação é minha, mas dizendo, eu quero adotar tal esquema de jogo. O que vocês acham? Vocês compram a ideia ou não? Eu acho que é bacana essa humildade de chamar o jogador, porque afinal é o jogador que vai executar dentro do campo. E ele mesmo contou que antes de cada partida, eu discuto o esquema tático com o jogo e apresento para os jogadores o que eu tenho vontade de fazer. Vazou um vídeo dele dizendo para os jogadores o seguinte, eu daria tudo que eu tenho para estar no lugar de vocês agora. Tem vários vídeos. A oportunidade que vocês têm é única no mundo, vocês serem campeões mundiais. Essa história que o Renato não conhece futebol, que ele é um grande gestor de vestiário, como ele me disse, aprender tática, aprender esquema, isso aí qualquer um pode aprender. Agora, a gestão de vestiário né, não é assim. Mas a gente tem os números ali, vamos mostrar os números. Olha, o Renato está 11 jogos invicto. É mesmo? 11 jogos o Renato está invicto. Passando pelo Campeonato Mundial. Sim, claro, porque a Liga perdeu, está fora, né? Carioca. Olha aí, ó. Até o meu Inter tá lá. Até o Inter está nessa, né? Os jogos aqui no Beira-Rio. Os jogos pela Copa do Brasil, pelo Campeonato Brasileiro, né? Pela Sul-Americana e agora chegando, né? Aí os jogos do Mundial. Então, a invencibilidade do Renato, olha... São 11 jogos aí. Ó, e poucos empates, né? 3. Então, isso aí não é o acaso, não. Não é o acaso, não. Né? Então, tá aí. Né? E a gente, para ver os ingressos também, o valor dos ingressos aí, a gente tem essa olha só, olha os valores de ingressos, né? Do Fluminense. O Fluminense, R$ 72,00. Né? Olha aí, assim? o mais barato o jogo. Aonde? Não, dos jogos de amanhã. Quando joga aqui e tal. E o mais barato, né, do Real Madrid, do 1.078. São os ingressos dos jogos de amanhã e quarta. Não da Copa, né? Sim. Não, eu acho que sim. Sim. Também, sim. É o da Copa, o ingresso da Copa, o ingresso mais barato de cada jogo. jogo. Se for assistir um jogo do Paris Saint-Germain em Paris, o teu ingresso mínimo vai ser 300 euros, 200 euros. 1.800 reais. Não, R$1.000 ali. Não, ali é reais.
1.078, o mais barato ingresso. Aí é o mais barato. Do Real Madrid, do Paris Saint-Germain. E aqui aí, tu paga 70 do Fluminense, ou seja, o Fluminense não valia nada. O Fluminense era a história que continua sem valer, continua sem valer, porque eu acho que esse valor é o valor do jogo de amanhã. Esses valores aí, né? Bom, agora, essa conquista ela vai ser muito importante também para o futebol brasileiro, porque foi bem caracterizado, né? Essa história que, o que eu digo sempre, o futebol brasileiro não tem mais aquele jogador diferenciado, mas é o futebol brasileiro, não tenha dúvida nenhuma, né? O que a gente precisa é arrumar, né, exatamente a seleção brasileira. E esse é o Renato era um cara cotado, inclusive quando o Dorival assumiu, era ele, o Dorival, aí como o Dorival não estava empregado, ele estava empregado no Grêmio, a opção da CBF foi pelo Dorival, que acabou não dando certo depois. Eu gostaria de ver um campeonato mundial desses, com Paris Saint-Germain, Bayern e outros times jogando apenas com jogadores nascidos no seu próprio país. Aí eu queria ver como é que ia funcionar. Juventus só pode ter italiano, alemão, Bayern só pode ter alemão. Eles fazem uma seleção mundial, né? Eles vão lá e contratam quem quer. Falta um centroavante, vai lá onde é que tem o melhor. Vão lá e compram e tal. Tem os copos cheios de dinheiro, entendeu? Nós aqui, ó. E agora levaram o Esteban agora, né? E agora eu vou te dizer que só não pode jogar amanhã pelo Chelsea exatamente porque jogou, né? Levaram o Esteban, levaram o Palmeiras. Levaram o Roque Júnior, o Roque Júnior até voltou, mas levaram... Agora vou te dizer... Mas essa é a grande diferença, foi o que o Renato mesmo disse, a realidade, a grande diferença que tem o futebol europeu do Brasil, eles contratam quem eles querem. Está aí, o valor do ingresso está aí, ó. Né? Eles contratam quem quer, é a questão só o dinheiro. Agora eu vou te dizer uma coisa, eu não estou bem certo dos números, mas até agora, nessa nova etapa, o Fluminense vai embolsar 300 e poucos milhões. Pô, 300 e poucos milhões, Igreja, ele vai ficar com uma capacidade de sair por aí contra 6, 7 jogadores. Não esquece. Só com a premiação disso aqui. A premiação, no final, a premiação ela pode chegar a quase um milhão de euros. Eu estou dizendo, até essa etapa, 340 milhões, ele vai estar com os cofres cheios. É por isso que eu tenho me debatido aqui. Está mais do que na hora de Grêmio Internacional voltar a repensar a sua maneira de gestão. Porque está cada vez mais, é o que eu digo sem ser repetitivo, é só isso assim, eu sou campeão gaúcho, tu não é. Tu está na Libertadores, tu tá no rebaixamento. Eu não tô. Agora eu saí do rebaixamento, tu entrou. Essa é a pequenez hoje de Grêmio Internacional. Essa é a pequenez de Grêmio Internacional hoje. Sou campeão gaúcho. Ganhei o campeonato. Tu não é octa. Eu sou octa, tu não é octa. Eu queria ser octa. Tu tá no rebaixamento, eu já saí, agora é tu. Isso? Aí também começa a vir um recalque. Olha aqui, pensa bem. O Grêmio está pensando em ter na janela um jogador para vender, porque precisa fazer caixa. Os dois, e o Internacional está esperando vender o Vitão, quer dizer, o melhor zagueiro do Brasil na atualidade. Não é essa questão de fazer caixa. Não é essa questão de vender ou não vender. Isso é gestão, Garbassi. Isso é uma gestão, a pequenez de Grêmio. Vai vir algum melhor? Não é a questão agora, desse momento. Isso é uma questão geral, Garbassi. Não estou dando a vender. Vai vender o Vitão. Eu vou vender o fulano, vou comprar. Não é isso. A questão geral é que nós somos de uma microcidade no extremo sul do mundo, não temos obrigação de ser grandes. Não, tem. Era o grande. Tu exigir que o Itaiatuba, ou que lá o que, seja campeão brasileiro. Nós temos as nossas limitações e nós já temos grandes conquistas, como o fato de termos em Porto Alegre 2 campeões mundiais. Mas tudo bem. Então nós estamos. Mas por que era um grande? Por que se apequenar? Por passo de mágica, imaginar que nós vamos estar lá disputando um campeonato nosso. É um processo lento. Eu sei que é questão de gestão, mas é um processo lento de formação de base, de venda de jogadores, de aumento do quadro social. Olha o Internacional e o Grêmio com 100 mil sócios, são os times que ponteiam no Brasil. O Cruzeiro não tem metade disso, o São Paulo não tem... E não tem caixa. Mas vem cá, mas o Internacional, o São Paulo na década de 70 veio aprender gestão com o Internacional. Olha o que é o São Paulo hoje, que são os clubes brasileiros. Não é só isso aí. A questão é que Grêmio e Internacional se apequenaram, se transformaram.
por essa história, é grupo para lá, é grupo para cá, é um secando o outro, é um grupo querendo derrubar o outro, é a pequenez de Grêmio Internacional, porque já foram grandes. Grêmio Internacional, tu citou, quem eram as maiores conquistas aí? Eram metade da jogadores da base e metade de jogadores que vinham de fora. Hoje o Grêmio tem 12 estrangeiros, o Internacional tem 10 estrangeiros, teve uma comissão técnica estrangeira, nem sabe o que é Grêmio Internacional, para eles ganhar ou perder, empatar, fica a mesma coisa. São administrações ruins. O Grêmio está aí agora com 5 pré-candidatos, cada um dizendo uma coisa. O Internacional teve também na sua eleição, agora, a última eleição. Então, eu acho que está na hora de Grêmio Internacional repensar. Porque Grêmio Internacional hoje são empresas, grandes empresas. Não tem mais essa. Sendo repetitivo, de novo. Eu sou presidente. Ô, Gustavo, tu é meu amigo, tu vai ser o vice-presidente. Carbaço, tu é meu amigo, tu vai ser o vice de finanças. Fernando, tu é meu amigo, tu vai ser o vice de patrimônio. Não, mas eu tenho que compor com aquele grupo que está me apoiando. Para com isso. É um jogo de amizade. Para com isso. É isso aí. Jogo de amizade. É gestão de amigo. Isso. Por que eles não pegam esses amigos que eles fazem para levar para as suas empresas? Aí não é. Eu me indigno com isso. Eu me indigno pela grandeza que Grêmio Internacional foram e hoje estão desse tamanho. É campeonato gaúcho e rebaixamento. Que isso? E uma coisa muito triste que eu tenho dito aqui há 10 anos nesse programa, sabe qual é que tem sido no Campeonato Brasileiro, o campeonato da dupla Grenal? A disputa? Vaga para Libertadores. Vamos entrar entre os 6 ou 7 para disputar a Libertadores. Não se fala mais em time. Vamos jogar, vamos conseguir a classificação para a Libertadores. É isso que nós vamos nos contentar. Quem já lutou por título, quem já esteve no topo. Isso não é verdade. Ninguém chega no início do ano, vamos ser campeão brasileiro. Não. Nós queremos G6. Queremos G6. Ou escapar do rebaixamento, que é pior. Pior ainda. Claro que eu não. Agora é a questão de SAF, eu não sei, entendido, não sei se é SAF, o que é. O que eu digo, Grêmio Internacional precisa de uma gestão profissional. Essa que tem que ser a realidade. Não, uma gestão profissional. E o caminho é SAF, não adianta. Não sei se é SAF, tem vários modelos de SAF, tem SAFs aí que estão tendo problema, né? Tem SAFs que estão tendo sucesso. Não sei no caminho. Só que eu acho que tem. Eu acho não. Tem que ser a obrigatoriedade de ter uma gestão profissional. Como se trata de uma empresa. Como os donos de uma empresa, como os empresários administram uma empresa. Porque Grêmio Internacional são grandes empresas. Só eu não vou citar nome para não complicar. Não tem porque citar nome. Eu não vou citar nome, mas vou dizer o milagre. Já ouvi de treinadores que passaram pela dupla Grenal e eles chegaram e disseram assim, o que eu vou falar com aquele vice de futebol, que é um cara de colarinho, de gravata, nunca entrou num campo de futebol. Mas esse é o problema. Não entende nada. Mas esse é um dos problemas. O futebol tem que ser por gente que conheça. Claro que hoje tem os diretores executivos, tem os diretores... Claro, mas o futebol... Até porque o jogador sabe. A gente sabe, viu isso aí. O jogador, quando olha, diz assim, sabe nada, rapaz. Sabe nada. A respeita aquele que sabe. Ficam gozando no vestiário. Pois e hoje está aí, Aliás, eu acho que o Grêmio, vamos fazer um parênteses, eu acho que o Grêmio está fazendo uma coisa certa, porque volta e meia o Filipão está presente lá nos jogos ou no treinamento da base para fazer uma olhada e, quem sabe, levar para o mano e dizer esse. O Garbaz que tem... Ele trouxe o Riquelme. Mas não usam o Garbaz. Não adianta. Por quê? Porque a base hoje é entregue na mão dos empresários. Essa é o grande ativo de Grêmio Internacional, são as conquistas maiores foram feitas. Metade da base, metade do jogador vindo de fora. Hoje é na mão de empresários. Não adianta. Quantos aí o Grêmio já largou? Quantos o Internacional já largou? Né? E aparece um, já leva embora. Aí tem que escalar o time a pedido do empresário. Porque nós temos que botar esse cara na vitrine para vender. Claro que não é assim, cara. Mas estou dizendo a base. Jogadores que vêm através de empresário para o time profissional é obrigado a escalar, porque diz assim, nós temos que botar na vitrine para vender. Também não. É um produto. Não, depende da situação. Na verdade, o próprio clube tem esse interesse em botar para jogar. Né? É lógico. Que venha do empresário, mas olha o jogador. Porque foi aquilo que tu falou no início, tem que vender, tem que fazer caixa, foi aquilo que falou no início. Eu sempre digo, eu não sou contra empresário, absolutamente, porque o futebol hoje
vive dos empresários, necessita dos empresários. Tem muitos empresários que vão lá, banca para os clubes, enfim, né? É que os clubes relaxaram, né? O empresário tomou conta de uma série de atividades gestão. que o clube tinha. Gestão. É gestão. O olheiro, cadê o olheiro que tinha no interior? Hoje não existe mais. Não. O cara que vai pegar um ônibus e vai interior afora buscar alguém, não tem. E teve um tempo que o dupla Grenal fazia até bons times com jogadores do interior. Tinha olheiros. Buscava em Pelotas, Brasil, Farroupilha e tal. Hoje em dia não se vê mais isso, né? Sim, mas Garbaço, tu tem problema nos times de Grêmio Internacional, tu quer que não tenha no interior, Garbaço? Se tu tem aqui com o Grêmio Internacional, o que tu vai esperar? Agora, tu falou em gestão, muitas vezes contratam jogadores de 10, 12, 15 milhões que entram ali e não dão a resposta quando os jogadores na base mereceriam uma melhor oportunidade, que sairia barato para o time, porque eles insistem com alguns pereba jogar 8, 10, 12 partidas sem dar resposta. Tu não tem, por isso, questões de empresa, tu não tem mais a quantidade de jogadores que tu forma na base como tu tinha antigamente. Vários jogadores, ex-jogadores que passaram aqui sempre diziam outra coisa, né? Pô, Cadu, nós treinávamos na base, o campo era do lado, nós estávamos vendo os profissionais. Hoje, o Internacional, o Grêmio é Eldorado, o Internacional é Alvorada. Aí tu diz, teu Filipão tem que ir lá olhar. Antes eles treinavam do lado. Sim. Vinham, terminava o treino deles e ficavam olhando os profissionais. Hoje tu não tem mais isso, até isso. Né? E tudo acaba sendo prejudicado. Eu, né, sendo até me irrito, né? Porque está na hora de acabar com essa coisinha de amiguinho para lá, grupinho para cá, favorece aqui, favorece ali, e ser tratado o Grêmio, porque eu quero os dois lá para cima. Eu quero os dois como eles brigavam lá em cima, disputavam um título lá, parte de cima da tabela. Não, há quantos anos o Grêmio Internacional vem nessa? Temos que fazer os 45 pontos para fugir do rebaixamento. Que isso? Temos que fazer 45 pontos para fugir do rebaixamento. E fazer esse cálculo com uma folha de 25 milhões? Não. Não chega a 25. O Grêmio Internacional? 19, 17 milhões. E com dívidas aí, o Grêmio de 800, 700, o Internacional 1 bilhão. 20 milhões para fazer essas campanhas pífias? Então vai para a segunda divisão, que é melhor. Para ganhar um título. Não mesmo. É essa situação. E a gente espera que realmente, né? Que o Grêmio tem uma eleição agora, tem 5 pré-candidatos aí, né? O Internacional vai ter em 2026, né? E essa questão política ela fica um pouco de lado e se passe a pensar de maneira mais profissional, gestão profissional. É isso que o Grêmio Internacional precisa, né? É o que a gente espera, é o que a gente quer, né? Porque no modelo que está não vai resolver. Tá mais do que trocar diretoria, não resolve. Se botar os amiguinhos, vice-dias... Vai continuar igual. Mas essa questão vai profissionalizar. Aí tu tem que compor com o grupinho tal. Não, mas o grupinho tal vai me apoiar. Porque tem que dar, porque o grupo tal me deu tantos votos, esse me deu... Demonizaram a palavra SAF com algum interesse, né? Porque SAF, na verdade, é só uma sigla para um monte de tipo de empresa que pode ser formada no futebol. É um termo que se usa. Agora, o modelo da SAF são vários. Né? Não, tem vários modelos de SAF. Tipo de... Não, SAF é criado na lei, né, para poder criar um... E a SAF não é uma garantia de conquista, mas é a garantia que tu vai estar em condições de brigar por ti. Exatamente. Né? Mas já se falou, o Grêmio o presidente Guerra até andou vendo aí sobre a questão de SAF, o Internacional também, né? Claro que tu não pode te entregar como se entregar o Botafogo, se entregar o Vasco. Tem que botar preço enquanto dá, né? Enquanto agora, nossos times não estão quebrados. Tem que ser uma coisa valorizada para te realmente negociar em condições. Como a maneira que for, mas repito e bato aqui, gestão profissional para a dupla Grenal. Bom, olha só. Questão de profissionalismo, você tem tudo que você precisa em termos de imóveis, aonde? Aí, na Central de Imóveis, com o Domênico e toda a sua equipe, para lhe dar assessoria o que você precisar em termos de imóveis. Você quer vender o seu imóvel? Você quer alocar o seu imóvel? Seu condomínio para ser administrado por quem? Você quer adquirir um imóvel? Lá tem todas as faixas financeiras, aquelas que se enquadram perfeitamente no seu orçamento. Então, aí, contatos, telefone convencional, celular que serve de WhatsApp, no bairro histórico, Porto Alegre, na Cidade Baixa, né? Na rua José do Patrocínio 385, onde fica a Central de Imóveis, com o Domênico, aqui, para lhe dar assessoria o que você precisar em termos de imóveis. Todo e qualquer imóvel tem telhado, né? Então, qualquer tipo de telhado, qualquer tipo de problema que você teve ou venha a ter, esse é o caminho. SOS Telhado, 24 horas à sua disposição. Também para lavagem, limpeza, pressão de laje, piso, você tem aí no SOS Telhado, atende em todo o estado do Rio Grande do Sul. Telefone para contato aí na tela, SOS Telhado,
24 horas à sua disposição. Olha só, revisão do seu carro e troca de pneus é uma questão de segurança, né? Troca de pneus não dá para você brincar com isso aí, né? Então você tem lá na Casa Pneus, são mais de 60 anos de qualidade e aquela promoção que está se perpetuando, está continuando. Se você não aproveitou, não perca tempo. Vá lá antes que encerre, né? Olha só, na compra de 2 ou mais pneus, você ganha gratuitamente montagem, balanceamento, geometria e pode pagar em 10 vezes no cartão sem juros. Então, não deixe de aproveitar essa oportunidade lá na Casa Pneus, Avenida Ceará 1055, desculpe, telefone na tela, 51, código de área 3342-4245. Mensagem dos nossos parceiros, voltamos logo, dando sequência aos nossos 2 toques desta segunda-feira, falando, né? É uma decisão. É o campeão da Copinha com o campeão do Campeonato Gaúcho do ano passado. É a Recopa Gaúcha, amanhã, Grêmio e São José na Arena. Voltamos logo. Bem-vindos à Escola de Educação Infantil Doce Mel. Com 36 anos de história, localizada no bairro Chácara das Pedras, a escola é referência no cuidado e no desenvolvimento de crianças de 0 a 6 anos. Com um espaço de 1.000 metros quadrados, a escola promove uma educação que valoriza a autonomia, criatividade e o brincar livre, unindo teoria e prática em um ambiente acolhedor. A escola também conta com atividades de inglês, música, psicomotricidade, capoeira e expressão corporal, entre outras. A Doce Mel é, acima de tudo, um espaço onde a infância é respeitada, acolhida e celebrada com amor. Bem-vindos à Escola de... Todo mundo tem um jeito de fazer churrasco. Tem quem salga antes e quem salga depois. Faz no espeto ou na grelha, com aperitivos ou direto ao ponto. E tem o Nestor. Aí, vizinho! Dia bonito para um churrasco, né? Chega aí, Nestor. Aí sim! Esse cheiro tá bom, hein? Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari para você. Salzinho aqui, ó. Salzinho. Pronto, vai sim. Zafari. Economizar é comprar bem. Dessa vez tá bem do meu jeito. A vida é feita de fases. É como um ciclo, onde tudo pode acontecer. Cada fase traz novas descobertas, novas alegrias, novos desafios e superação. O GBUX há mais de 100 anos tem planos para a sua vida acontecer com mais tranquilidade, proteção e segurança para você e sua família. GBUX, planos para a sua vida. Imagine você investir R$20 mil e ser sócio proprietário de um imóvel avaliado em R$6 milhões em um condomínio de alto padrão em Xangri-Lá, sabendo que a sua rentabilidade vai ser de no mínimo 45%. Ficou interessado, né? Quer saber um pouquinho mais sobre esse grande projeto da Casa Maia? Então entre em contato neste telefone abaixo, na bio ou no @diretocapão. Nós vamos estar passando todas as informações, dando mais detalhes desse grande projeto, que é único e é o futuro do litoral norte gaúcho. Olá para você que mora em Porto Alegre e precisa alugar um imóvel. A Credipago, em parceria com a Central de Imóveis, traz o aluguel facilitado para você. Alugue sem fiador, sem burocracia. É só ir até a Central de Imóveis e apresentar o seu cartão de crédito e CPF. Seu cadastro é analisado em 15 minutinhos. Não perca tempo. Procure a Central de Imóveis e alugue com a Credipago.
Estamos de volta com o nosso Dois Toques dessa segunda-feira, com Gustavo Iglesias, Ângelo Garbaschi e Fernando de Primo. Olha só, nosso Dois Toques para a Unimed. A Unimed sempre nos facilitando aí com aquelas suas promoções, né, mensais. Então, como é o caso de agora, olha só, promoção Unimed Porto Alegre com preços de 2024. Ela foi prorrogada, que era do mês passado, né, até o dia 10 de julho. Tem tempo para você aproveitar ainda, né? Então, escolha agora mesmo seu plano e conte com a maior rede médica do Brasil. Unidades próprias e estruturas com o que há de mais moderno para cuidar da sua saúde. Acesse unimedpoa.com.br ou chame no 3316-5000. Existe cuidado, existe Unimed Porto Alegre. Nosso Dois Toques também é no Senai. E o Senai é a preocupação com a sua empresa. Olha só, você quer a sua indústria mais produtiva, consultoria gratuita, redução de custos, mais faturamento, então participe do Brasil Mais Produtivo. Acesse plataformaprodutividade.com.br. Repetindo, plataformaprodutividade.com.br. Sempre citando, né, que o Senai é uma iniciativa do sistema Fiergs, que tem à frente nosso querido amigo, presidente Cláudio Beira. Olha só, o papai, a mamãe com o filhinho, com a filhinha, o vovô, a vovó com o netinho, com a netinha. Então esse é o caminho, né, para a sua criança até 6 anos de idade na Doce Mel Educação Infantil. Olha só, são 36 anos de história. A Escola Educação Infantil Doce Mel, ela é uma referência no cuidado e desenvolvimento de crianças 0 a 6 anos. Um ambiente acolhedor. Então aí, os contatos estão da Doce Mel Educação Infantil. Está aí o telefone celular, que serve também de WhatsApp, e o Instagram, para que você tenha ainda mais imagens, mais detalhes, mais fotos do que é a Doce Mel Educação Infantil, para que você deixe lá a sua criança aí, que está entre 0 a 6 anos de idade. Bom, amanhã teremos uma decisão assim, olha, até a Arena informou aí, até agora, acho que é normal, até, só tinha 2.000 ingressos até a tarde, né? E a previsão, a projeção é que tenha 10.000 ingressos amanhã nesse jogo aí do Grêmio contra o São José. Mas eu acho que já é, né, Fernando? Já vai para D. Ele já até, a escalação do time está montado projetando esse jogo com o Cruzeiro no final de semana. Um jogo fora de casa contra o Cruzeiro, que está numa posição boa aí, vai enfrentar o time do Paulo Pelaipe, né, que é o diretor executivo lá do Cruzeiro. Mas eu acho que um título sempre é importante, até para dar uma moral. O Grêmio, claro, é o grande favorito, não tenha dúvida. Problema é se não ganhar do São José, né? Com todo respeito ao São José, mas... Tá? Agora, eu acho que também, fundamentalmente, para que o Mano já possa ver, e ele escalou o time escalado, exatamente o time que ele está projetando para o jogo contra o Cruzeiro. É uma copinha, mas é importante essa conquista, né? Eu sou do tempo que a gente chamava de supercampeão. Os caras eram supercampeão. Na realidade, é um título, né? Certamente o São Luís de Juiz deve ostentar lá no seu pavilhão, no seu estádio lá, campeão da Recopa. Que foi que conquistou o ano passado em cima do Grêmio. Campeão gaúcho, supercampeão gaúcho, coisa parecida. É sempre, o Renato diz isso, é sempre uma faixa no peito. Agora, na verdade, na prática, o que vai funcionar é um jogo a pronto, entre aspas, como se dizia antigamente, um jogo do Cruzeiro, uma retomada de atividades, um pouquinho mais de exigência. O Grêmio agora, semana passada, ganhou de 5-1 do Aimoré, que é o líder da segundona, agora já passa para o São José, que está na Série C do Campeonato Brasileiro, já deu um pouquinho mais de qualidade, e aí enfrenta, então, o Cruzeiro, já com toda essa expectativa da torcida gremista de que o Grêmio retomaria, após a parada, um futebol melhor. Embora nós não tenhamos ainda recebido os reforços que eram prometidos, né? O zagueiro central pela direita, continuamos esperando há algum tempo. Lateral direito, agora estamos reabilitando o Serrote. Tá? Trouxemos o Santana, né, no meio de campo, que pode dar um pouco mais de retenção de bola. E vamos lá, vamos enfrentar, vamos retomar essa trajetória, né? Pois é, e o Mano vamos ver, né? Porque ele foi bem categórico, isso aí antes da parada, que quando ele chegou, ele disse, olha, eu me apavorei com o Grêmio, né? Quando ele assumiu no lugar do Quinteiro. O Grêmio não ganhava bola dividida, o Grêmio não tinha força, né? Então foi um trabalho que foi feito mesmo, né? Com a realização dos jogos na primeira parte, e o Grêmio já mostrou uma melhora nos 3 últimos jogos, o Grêmio mostrou
né? Comparando o Grêmio com o próprio Grêmio, né? Já teve uma melhora. Mas ele foi bem categórico, olha, me cobrem após aí a parada, queria trabalhar na força, trabalhar a questão física, na preparação física. Um treinador muito experiente, há uns 2 anos atrás, o Grêmio levou o Internacional para 10, 12, 13 jogos invicto no Campeonato Brasileiro, levou o Internacional lá para cima na tabela. Ele identificou que a forma de tratamento físico, treinamento físico do preparador argentino que veio junto com o Quinteiros era no sentido de velocidade, que o Quinteiros queria bola longa, alçada, os zagueiros tinham que dar balão para frente. E não tinha força física. E aí ele desenvolveu a velocidade, quando tu abre uma mão, desenvolve uma valia, a outra tu abre mão dela. Então o Mano está retomando aquela figura clássica do Grêmio com força física, com contenção de bola, com marcação sob pressão. Quer dizer, isso pode ajudar muito na medida em que o Grêmio não tem esse estilo de um time que joga veloz, lépido, faceiro. O Grêmio é um time que sempre foi um time que joga no embate físico, né? E o Grêmio vai precisar disso nessa retomada aí, nessa volta ao Campeonato Brasileiro, porque o Grêmio terá jogos muito difíceis nessa sequência de jogos. O Grêmio terá, contando com o jogo de amanhã, que é uma copinha, tudo bem, mas depois terá jogos pelo Campeonato Brasileiro e pela Sul-Americana, né? A repescagem com o Aliança Lima. Ou seja, serão 7 jogos e apenas 2 jogos em casa. Os outros 2 jogos fora da arena. Né? Até para a gente ter aqui, olha a relação. Então amanhã é o Grêmio São José, pela Recopa. Aí no dia 13, Cruzeiro e Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro. No dia 16, Aliança e Grêmio, fora, né? Pela Sul-Americana. Depois, no dia 19, Vasco e Grêmio, fora. Depois o Campeonato Brasileiro, mais uma vez. Esse pelo Vasco. Depois, sim, aí joga aqui o jogo da volta com a Aliança Lima no dia 23. Depois, no dia 26, enfrenta pelo Campeonato Brasileiro o Palmeiras, fora. No dia 2 de 8, pega o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro, fora. Bravo. Olha a sequência dos jogos do Grêmio. Então, mais do que nunca, né? Se não se cuida, pode vir para a zona do rebaixamento. Bom, aí nós vamos ver. Que a gente começou de novo. Eu voltei, tudo voltou para a zona, eu saí. Não dá para isso. Esse jogo do Grêmio com o Fluminense, que dia é? É dia 2 de agosto. E teria jogado com o Inter? Já terá jogado com o Inter? Não, sim, os jogos do Inter são agora em julho. Os jogos do Inter. Agosto serão os jogos do Inter com o Flamengo pela Libertadores da América. Você perguntou o Grêmio contra o Inter? Não. Fluminense e Inter. Fluminense e Inter jogam pela Copa do Brasil. Aí essa questão joga com o Fluminense. Aí vamos ver como é que o Fluminense vem, né? Se vem comemorando, né? Se vem aí possibilidade de título, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer, né? Aí o que astral o Fluminense vai chegar aqui, né? Mas eu acho, viu, Cadu? Eu acho que, voltando a falar, eu acho que o Renato, eu acho que deu uma boa transmitida para os treinadores gaúchos. Ou seja, nós para enfrentar os cancã, Flamengo, Palmeiras, Botafogo, nós temos que ser os times muito intensos. Mas muito intenso. Futebolzinho aqui tocado dali, nós não ganhamos deles. Nós só vamos ganhar com intensidade e mordendo toda a bola possível. De igual para igual, nós nunca vamos ganhar os jogos. Mas tem que ter qualidade também, Garbaço. Não adianta só morder, ficar só com o pitbull. Tem que ter qualidade também. Mas nós não temos craque. Mas o futebol hoje não tem mais os craques. O futebol hoje é mecânica de jogo. O futebol hoje é isso, mudou. É intensidade, é marcação, é física. Então vamos jogar mordendo. Mas aí também os jogadores de qualidade dentro do coletivo se destacam. Porque antigamente o futebol era resolvido pelas individualidades. Hoje não. Hoje as individualidades elas se sobressaem se o coletivo funciona. Até falando do Renato, a gente tinha uma parte da coletiva que a gente até no primeiro bloco não colocou, nessa que ele deu ao Rodrigo Oliveira, da GZH, né, do grupo RBS, exatamente falando sobre essa questão, até falando quando esteve aqui no Grêmio. Depende da maneira que eu coloco o meu time em campo, porque muitas vezes quando você joga com 3 zagueiros, o adversário também tem 2 atacantes, então um sempre fica na sobra e é importante que os outros 2 saiam.
Porque não adianta, no momento que um atacante do adversário sair para receber essa bola, se o meu zagueiro não sair com ele vai receber essa bola, vai virar, e aí com certeza vai trazer problemas para a gente. O treinador é muito fácil falar de parte tática. Será que se a gente pegar alguns de vocês e pegar 4, 5 treinadores ao vivo e discutir parte tática, e nós treinadores, perguntar para vocês sobre parte tática, será que vocês se garantem? E vocês gostam de criticar os treinadores. Eu respeito a opinião de vocês. E não são todos, obviamente. Muitos de vocês entendem. Mas muitos não entendem e querem criticar o treinador. Hoje, os treinadores brasileiros, acredito, pelo menos na minha opinião, estão mais valorizados pelo trabalho que eu venho fazendo aqui, pelo trabalho, querendo ou não, a opinião de vocês, do Abel, do Felipe e do Renato. Porque eu acho que os clubes brasileiros fizeram um grande mundial. Infelizmente, a gente enfrenta esses poderosos e alguém tem que passar. Eles voltaram, mas eles fizeram um bom trabalho aqui também. E da mesma forma que o Fluminense. Então, eu espero que os próprios treinadores brasileiros sejam mais valorizados. Eu acho que esse Mundial aqui, principalmente com o Fluminense, nós estamos resgatando aqui na Europa, como é que eu posso falar? O respeito pelo futebol brasileiro, o respeito pelos treinadores brasileiros, entendeu? Porque muito se fala, e eu concordo, dos treinadores aqui fora, mas aí também tem outra diferença que eu costumo falar. Os treinadores aqui fora praticamente desmontam seus plantéis fortíssimos em todas as situações. Tem 2, 3 grandes jogadores para cada posição. E aí é a vantagem que eles levam sobre o futebol brasileiro. Mas em termos de esquema, fica mais fácil você trabalhar com jogadores acima do nível, acima da média. Então é por isso que nós viemos aqui, estamos fazendo uma grande Copa do Mundo, sem ter esse poder aquisitivo dos clubes europeus. E aí, sem dúvida alguma, é o trabalho destacado dos treinadores. Essa é a realidade, é o trabalho, não tenha dúvida. Lá, o futebol, a diferença é essa, a questão financeira, né? Pode contratar e buscar quem eles querem. Então, para ter uma ideia, os números reais aí, né? Olha só, até aqui o Fluminense já embolsou em torno aí de 330 milhões com a campanha, é uma campanha histórica, né? Que vem fazendo aí no Mundial Interclubes. Caso o Fluminense conquiste o título, olha só, do Mundial, né? Pode ter uma premiação total nada mais, nada menos do que 550 milhões, ou seja, é R$500 bilhão. É quase uma arrecadação de Grêmio e Inter pelo ano. É o faturamento anual de Grêmio. Faturamento anual. 600 milhões, 550. Eles fazem cálculo de receita, de venda de jogadores, para chegar em 550 milhões. Receita de sócios. É isso aí. Tudo. Aí vai chegar a 550 milhões só na disputa duas semaninhas, torneio. Duas semanas. Tem toda a receita o ano inteiro. Isso é para recalcar, gente. Essa é a nossa realidade. Deixa eu mandar um grande abraço lá para os meus colegas, né, que estão sempre aqui nos dando assistência toda na Master TV, né, que é o Felipe, o Gabriel e o Renato, né, que é um câmera, esse é o câmera da Bela Rua. Então, um abraço aí, o Felipe, o Gabriel e o Renato. São aqueles caras que nos botam no ar, exatamente, né? A gente está sempre na linha de frente, mas o pessoal, como o pessoal da produção, aqui o Otávio, o Eduardo, o Dudu, né? E o caso também, o pessoal da marca, o Felipe, o Gabriel, o Renato, são os responsáveis para nos colocar no ar. Então, vai um abraço, né, a todo esse pessoal aí. Olha só, agora falando em conseguir, em ter tudo que você precisar aí, em termos de ferragem, você tem na Ferragem Lampião, que é uma ferragem profissional. O slogan da Lampião é tudo, né? Não ande em vão, vá direto ao Lampião, porque lá você tem a certeza de encontrar tudo que você precisa, tudo que você imagina. Vamos para, 40 anos no mercado, Ferragem Lampião, uma ferragem profissional. Está aí o teleentregas e o endereço da Ferragem Lampião. Nosso dois toques também para o nosso banco, o Banco do Grande, o Banco dos Gaúchos, aqui ele tem todos os segmentos de nossas vidas, sempre nos facilitando tudo que é maneira, né? Então, é o caso de agora, essa facilidade que você tem, que é o Pix Automático Banrisul, que é a evolução do débito em conta. Então, receba com agilidade e segurança e aproveite a isenção de tarifas nos 60 primeiros dias. Esse é o nosso banco, o Banco do Grande, o Banco dos Gaúchos. Você quer embelezar o seu ambiente, seja ele que for, então você tem os quadros personalizados da Clique Impresso, a Gráfico, que pertence ao Grupo Impressul, e outros serviços, produtos que você tem lá. Aquela facilidade, olha só, uma loja sempre bem pertinho de você,
E aquela maior ainda, você pede e recebe em casa. Está aí o site cliqueimpresso.com.br. Mensagem dos nossos parceiros, voltamos logo para o segmento final do nosso Dois Toques desta segunda-feira. Mas o que é isso, minha senhora? É cocô. Mas fica tranquila, a Lulu só come ração importada. Né, minha filha? É ruim na sua casa? É ruim na sua cidade. A Prefeitura de Porto Alegre investe mais de 40 milhões por mês na limpeza da cidade. E você pode ajudar fazendo a sua parte. Por quê? Minha cidade é minha casa. Você que tem conta empresarial Banrisul, agora tem limite turbinado do cartão Banricompras Empresas para comprar tudo o que precisa para o seu negócio. E se você tem uma empresa que vende para PJ, aproveite também. Ofereça para os seus clientes as condições imbatíveis do Banricompras Empresas. Até 60 dias para pagar ou parcelado em até 12 vezes. Banricompras Empresas. Bom para quem usa, melhor para quem recebe. Here, movement that inspires. A Tonel Busnello S.A. é uma das mais bem conceituadas empresas do Brasil, qualificando-se como referência nos segmentos de obras de infraestrutura, construção pesada, construção de túneis, mineração, barragens hidrelétricas, urbanismo e saneamento. Somos comprometidos com o resultado e visamos satisfação dos clientes, profissionais que atuam conosco, acionistas e sociedade. A marca Tonel Busnello é sinônimo de qualidade. Estamos de volta com o nosso Dois Toques dessa segunda-feira, Gustavo Iglesias, Ângelo Garbaschi e Fernando de Primo. Olha só, deixar o seu carro, que é um brilho espelho total, lavar 5 estrelas. São 45 anos, né? Então, e é diário, tem tempo durante a semana, sábado, domingo, feriado, fica melhor para você, tá aí o telefone, endereço, ponto tradicional em Porto Alegre, na Avenida Nilópolis. Você deu uma vacilada com o seu carro, deram uma batidinha em você, então, martelinho de ouro, Euclides da Cunha, 309, tá aí o telefone, agende com o Marcelinho para deixar o seu carro zerado lá no martelinho de ouro. Olha só, nossa vida mudou em todos os segmentos, né? A tecnologia mudou em tudo, na construção civil também.
E a Casa Maia, do Gustavo Iglesias, com essa parceria toda, né? Nada mais, nada menos ali, né? Com o Ricardo Justo, com o Pai do Limar, né? Então, as facilidades que hoje oferece essa construção, a novidade na construção civil, né? A construção industrializada, Cadu, é uma realidade, né? Então, o Brasil já está com uma quantidade bastante grande de construção industrializada e falamos em vários sistemas construtivos. O fato é que a gente consegue entregar uma residência em praticamente 6 meses, livre de patologias, né? Sem mofo, sem cheiro, sem umidade, extremamente desenvolvida em térmica e acústica, né? E uma casa que não deixa resíduos, isso é muito bom para o planeta também, e que consome 500 vezes menos água que a construção convencional. Muito bom. Né? Então, a Casa Maia é pioneira no estado na construção industrializada e convida a quem quiser conhecer. E o prazo de entrega de uma casa... 6 meses. Na tela aí, 6 meses. 6 meses, né, Garbaschi? Então, isso 6 meses uma casa? Propicia, inclusive, financiamentos, giros financeiros, investimentos com muito mais rapidez. As facilidades, né? E casas aí que hoje são para quantas? 10, 5, 10, 8, 10, são 300, 400 anos que vale. Exatamente. A gente atinge um alto padrão na construção industrializada muito maior que a construção convencional hoje. Né? Então, repetindo também pelas redes sociais, o telefone que está na tela, o contato com a Casa Maia. A gente, para entrar em contato com a Casa Maia, pelo @casamaia.br, que é o nosso Instagram, ou www.casamaia.com.br. Telefone 999-640808. E a nossa sede em Xangri-Lá. Tá certo. Olha só, aí também nessa linha, top, só que no outro segmento, nosso querido amigo Fernando de Primo, ele está fazendo um livro, preparando um livro da SEG, né? Aí o Garbaschi vai ser uma das grandes atrações, o repórter da Santa Ceia, vai ter um destaque especial, mas também lá agora registrou aí, foi o lançamento, né, que aconteceu sexta-feira, né? Sábado, né? Do livro do Fernando, que é um escritor também, sobre os 60 anos do registro de imóveis, é isso? 160. 160. Olha lá, o Lamana Paiva. Olha lá, grande Lamana Paiva. Nós fizemos... Estava cercado ali, tinha um Grenal ali, ó. Fernando e o Lamana Paiva. Estava o Alessandro Barcelos, estava o Estrogo, estava o Marcelo Eu vi nas redes sociais. Só tinha colorado lá, porque o Lamana é um futuro presidente do Internacional. É um dos que se a dona Yara deixar, diz que ele vai ser. Tá, e parabéns, então, né, por esse lançamento. Que conta a história de Porto Alegre e a história do registro de imóveis. Como é que você adquiriu o livro? Junto ao primeiro registro. Ao primeiro registro. Um abraço uma cortesia. Ao querido Lamana Paiva também. Direto ele não está vendendo, ele está... Vamos lá, tem o teu podcast que está fazendo sucesso. Dá também o endereço do teu podcast aí. Ponta de Gôndola, @podcast Ponta de Gôndola. Amanhã vai ao ar o 10º episódio, entrevistando o nosso querido amigo, promotor público do direito do consumidor, o Luciano de Faria Brasil, que é o conselheiro do Grêmio e candidato a vice-presidente nas próximas eleições. Tem que levar o Ângelo Garbaschi ao teu podcast também, um grande empresário, foi um grande jornalista, ainda quem foi, sempre será. Então, régua está alta. A régua está alta. Chegar lá, a gente Bom, falar em alta, é como sempre que nós saímos daqui, né? Saímos daqui e vamos para o Barranco, restaurante churrascaria mais familiar do Rio Grande do Sul, referência nacional, complexo do Barranco e do Barranquinho, sempre à sua disposição. Não esquecendo aquelas promoções que você tem no Barranquinho, né? Você pede um e come 2. Olha só que barbada, né? De terça a domingo no Barranquinho. Barranco é de segunda a segunda, né? Então, mas você curte onde você quiser. Tem delivery, tem takeaway, tem entrega. Você não fica privado nunca das delícias do Barranco e do Barranquinho. Eu, sempre que vou para lá, ou qualquer local, sempre com o meu Kia da São Moto, né? A revenda Avenida Ipiranga 8117, o Jefferson está lá para lhe dar toda a assessoria que você precisa e quer para o seu Kia. Ao lado, aí as facilidades do Jefferson Sernal, os adeptos 2 rodas na Suzuki São Moto. Preço e qualidade, aí só esse grupo que esse ano está completando 90 anos de jogo de estudo. Economizar é comprar bem. Isso você só tem no Grupo Zafari. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Anjo. Obrigado, Fernando. Obrigado a você pela audiência, pela companhia. Continua a programação que vocês estiveram assistindo. Na Master TV, mais atrações aí chegando para você. Tem o meu canal. Não viu ao vivo, qualquer hora do dia, da noite, vai lá, escreva, compartilhe e dê o seu like. 2 numeral, 2 toques, Cadu Oliveira. Todos vocês, um ótimo final de noite. 2 toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas.